Boa noite, meu nome é Juliana e nesse vídeo falaremos sobre a qualidade da água na indústria de dispositivos médicos. Dispositivos médicos são os instrumentos utilizados com a finalidade de tratar, prevenir ou diagnosticar enfermidades. Para que esses instrumentos sejam fabricados, usa-se água. A água utilizada nos processos industriais pode ser originada de diferentes fontes, fazendo-se necessário que ela seja tratada antes de entrar na rede de abastecimento, de modo a cumprir os requisitos de qualidade em termos de pureza, salinidade, parâmetros físicos e microbiológicos. Na produção de dispositivos médicos, a água é utilizada como um ingrediente, um diluente e um solvente, como um agente de limpeza de equipamentos e circuitos de distribuição e também para a produção de vapor. A qualidade microbiológica da água pode ser afetada negativamente caso esta entre no sistema contaminada ou pela contaminação da própria instalação industrial. A presença de espécies bacterianas em uma instalação de produção de dispositivos médicos resulta na formação de biofilmes, que são agregados microbianos que abandonam sua fase planctônica para colonizar superfícies de plantas e criar comunidades, que podem ser ligadas à superfície ou flutuantes, e geralmente são contidas em uma matriz de polímeros segregada. O controle da formação de biofilmes é uma prioridade na gestão de sistemas de distribuição e armazenamento de água, uma vez que se formam em estruturas e superfícies que estão em constante contato com a água, como tubos, torneiras e acessórios. Além de comprometer a qualidade da água, os biofilmes podem afetar o ciclo de produção, uma vez que diminuem o fluxo de fluidos. E também podem reduzir o nível de oxigênio, criando condições anóxicas, que promove a formação de bactérias redutoras de sulfato, que corroem e perfuram as superfícies dos tubos, num fenômeno conhecido como corrosão microbiana. O objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade da água utilizada na produção de dispositivos médicos na Itália, no quadro de um projeto destinado a elaborar matrizes para garantir a segurança microbiológica das produções. Uma vez que não foram emitidas orientações sobre a qualificação microbiológica na produção de dispositivos médicos, as diretrizes para uma indústria farmacêutica foi utilizada nesse estudo. Além dos indicadores microbiológicos, foram testados 2 indicadores de poluição fecal, E. coli e enterococci intestinal, e uma série de patógenos humanos, como Pseudomonas SSP, Staphylococcus SSP e Salmonella SSP. Oi gente, meu nome é Caio, eu estou aqui para falar sobre os procedimentos do projeto estudado. O primeiro foi basicamente uma análise nas instalações dos 16 fabricantes participantes, e em cada uma dessas instalações foram identificados 5 pontos, e essas amostras foram tiradas mensalmente em 3 meses consecutivos em cada um desses pontos, gerando 240 amostras. O segundo projeto é o TVC, que estima qual é o número total de micro-organismos que estão presentes em determinado volume de amostra. Isso inclui bactérias e leveduras. As placas de Petri, então, no procedimento do VTC, foram incubadas a 22 graus durante 70 horas e lidas através de um sistema de ventilação de magnitude. O terceiro procedimento foi com Enterococcus e E. coli, onde volumes de água de aproximadamente 100 ml passaram por filtros com tamanho de poro de 0,45 micrômetros com a ajuda de uma bomba de vácuo. Nesse procedimento, então, as placas foram incubadas a 37 graus por 44 horas, com E. coli apresentando coloração azul e Enterococcus vermelha. O quarto procedimento foi com Pseudomonas e Staphylococcus,
onde amostras de água de 250 ml passaram por filtros de tamanho de poro de também 0,45 ml, com a ajuda de uma bomba de vácuo. Esses filtros, então, foram colocados em placas de Petri contendo agar cetrinida ou agar Bird Parker, respectivamente a 37 e a 42 graus Celsius, durante 44 horas. As colônias verdes brilhantes foram identificadas como pseudômonas. Já as colônias pretas ou acidentadas foram identificadas como manchas de Gram, que suas atividades as classificaram como estafilococos. O último procedimento, obviamente, foi a análise dos dados, a qual foi feita no conjunto microbiológico utilizando distâncias euclidianas como medidas de similaridade, utilizando o log da fórmula x+1. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre os resultados e as discussões deste artigo. Bom, para essa pesquisa foi utilizada uma análise microbiológica, que se chama TVC. Ela busca descobrir a quantidade de micro-organismos, ou seja, bactérias, em uma determinada amostra, mas é incapaz de determinar qual tipo de bactéria. É mais uma análise quantitativa. Os resultados da TVC mostraram consistência, valores consistentes, onde normalmente o limite é 100 CFU por ml. CFU seria o número de colônias de uma determinada amostra. E normalmente numa farmacopeia, numa temperatura de 22 graus a 37 graus. Nessa TVC mostrou-se alguns resultados superiores, como a 10,1% das amostras a 22 graus Celsius foram superiores e 10,5% das amostras a 37 graus Celsius foram superiores. Um pouco sobre a figura 2 do artigo, onde mostra contagens microbianas específicas do local para enterococos, esse parâmetro foi visto em apenas 5 dos sites amostrados. Enterococos normalmente são encontrados nas fezes dos animais e dos seres humanos, o que é importante porque a maioria da contaminação das fontes de água são de origem fecal. As espécies elas não se multiplicam em ambiente aquático, mas elas podem viver lá por muito tempo, justamente porque elas são resistentes à desinfecção de cloro e uma secagem. E elas também podem ser usadas, por serem resistentes, como indicadores de contaminação fecal depois de uma instalação de novas tubulações. Vou falar um pouco sobre a figura 3 do artigo, onde trata da E. coli, que é uma bactéria gram-negativa comumente encontrada no intestino de animais de sangue quente. Ela foi vista em apenas uma das 16 amostras. A escolha da E. coli para ser o indicador primário foi feita pela sua estabilidade em ambiente aquático. Ou seja, mesmo sem ter a capacidade de se multiplicar, ela, quando encontrada de forma escassa, indica higiene. Ou seja, quando é encontrada mais abundantemente, é um caso de uma poluição. Agora eu vou falar um pouco sobre as figuras 4 e 5, onde mostra os resultados do teste para pseudomonas. São bactérias gram-negativas, bacilares e úbicas. Essa bactéria foi encontrada constantemente na água. A água, nesse caso, é um ambiente muito propício para se encontrar essa bactéria. A espécie mais patógena dos pseudomonas é a pseudomonas aeruginosa. Pode causar infecções respiratórias, urinárias, entre outras. Normalmente é encontrada em solo, água ou em superfícies de contato com o solo e com a água. As pseudomonas, por serem encontradas muito nas plantas, elas alertou ao fato de que tem que se fazer testes microbiológicos constantemente para prevenir isso e também para prevenir também sobre a formação de biofilmes. Eu vou falar sobre as figuras 6 e 7, que mostram uma presença constante de Staphylococcus spp na amostra. Staphylococcus é uma bactéria gram-positiva que tem como espécie patogênica, por exemplo, Staphylococcus aureus. A alta presença dessa bactéria
patogênica na água é devido à capacidade dela de sintetizar toxinas, responsáveis, por exemplo, pela intoxicação dos humanos. E essa alta frequência de encontrar essa bactéria, esse micro-organismo na água, faz com que cada vez mais a gente se alerte ao fato de que a contaminação pode estar vindo da gente mesmo. Ou seja, deve-se atentar mais às práticas de higiene, com lavar as mãos e o uso de luvas. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a figura 8 do artigo, que estuda as Salmonella spp, que é uma bactéria gram-negativa encontrada em forma de bacilos. O gênero Salmonella foi estudado pois ele é encontrado normalmente nos intestinos de animais. Os principais surtos de Salmonella estão ligados diretamente com a contaminação fecal da água. E mesmo nas 240 amostras analisadas, tendo resultado negativo para essa contaminação, ainda é bastante alertado e bastante precavido para não ocorrer a contaminação por essa bactéria. Bom, e ao final do estudo foi feita uma pesquisa com todas as 240 amostras. E o resultado disso foi que a presença das pseudomonas são independentes das outras bactérias, enquanto, por exemplo, a E. coli e os enterococos eles só ocorrem simultaneamente. Oi, gente, meu nome é Caio, estou aqui novamente, porém agora para falar o que concluímos com o estudo desse projeto. Ao final, foi concluído que Staphylococcus e Pseudomonas estão presentes em quase todos os locais de produção testados. Esses dois gêneros são muito importantes na criação de biofilmes e possuem patógenos humanos. Foi concluído também que é recomendada a adição de Staphylococcus e Pseudomonas como um parâmetro de monitoramento, para ajudar no controle da infecção de consumidores e na formação de biofilmes de sistemas de água industriais.